no caráter técnico. A aprovação precisa ser tecnicamente fundamentada. Então, é assim que eu vejo de forma preliminar, tá? Até fazendo essa observação, porque eu acho que é um assunto que comporta um aprofundamento, tá bom? Deixa eu seguir aqui. Deixa eu seguir. Pois não, Célia. Eu posso fazer só uma observação? Por favor? É só para explicar para a Tereza, o e-mail que foi encaminhado como sendo remetente o Concidade saiu errado. Na realidade, era CMDU. Não tem nada a ver com o Concidade. O Concidade, ele está inativo no momento. Nós já tentamos várias vezes abrir inscrição e não houve interessados. E não é atribuição da secretaria. Ele tem como gestor o gabinete do prefeito. Ele que nomeia depois o secretário, que vai ser o presidente. Então, está sendo viabilizado a gente reativar esse conselho. Mas, no momento, por várias vezes, eu já respondi para o Ministério Público, inclusive, que o Concidade não tem interesse, ninguém se inscreveu para participar desse conselho. Então, o Concidade tem que ficar um pouco esquecido e não tem nada a ver nesse momento. Se foi errado como Concidade, peço desculpas, deu um problema lá no computador, entrei aqui remotamente para tentar corrigir, mas não é, só para esclarecer para a Tereza. A atribuição, também só para esclarecer, a atribuição de alteração, de alguma coisa do plano diretor, tem que passar pelo CMDU, como está sendo passado. E, com certeza, vai ter uma audiência pública. Isso já me foi informado. Por isso, a gente precisa, antes, ter uma opinião, tirar algum parecer do CMDU sobre o que foi proposto na minuta encaminhada, na justificativa que foi encaminhada, que os senhores devem ter lido. É essa a proposta. Se alguém tiver alguma dúvida, a Érica está aí para responder, ou a Carolina pode responder pelo chat, é só acompanhar aqui também. Mas eu peço um pouquinho só mais de atenção mesmo. Vai ter audiência pública, ninguém vai fazer a revelia de nada, porque não pode. A gente está cumprindo a lei. Primeiro tem que passar para o CMDU essa questão de alteração, alguma coisa no plano diretor, tá? Então, vamos ver... Maria Célia. Só ficar bem tranquilos mesmo que vai ter audiência pública, antes de qualquer alteração que seja. Só isso que eu quero deixar bem claro. Vou fazer uma observação, até antes, vou devolver a palavra para a Tereza, sobre a questão da alteração da responsabilidade, da secretaria responsável pelo fundo. Esse é o ponto que a gente vai se manifestar depois no momento, e fica já certificado aqui a posição trazida pela Tereza, a questão independentemente, né, do assunto, né, aproveitando, ele não é especificamente a respeito da paridade, mas ela aproveitou e trouxe, então já fica registrada essa questão da paridade trazida pela Tereza, né? Embora não seja objeto direto, mas como é dentro do tema, ela aproveitou e já trouxe esse assunto. Tema, eu digo, da pauta, né? Não que é o tema, mas não é a pauta. Mas a gente tem que aproveitar realmente para trazer pontos aí adicionais à pauta, porque tudo de relevância do urbanismo. Tereza, a palavra é sua, tá? Ô Célia, quando eu falei do Concidade, eu queria que você me mandasse essas aberturas de inscrição que você citou, porque a gente estava no Concidade, eu cobrei na época que acabou o plano diretor, eu mandei tudo isso para vocês por e-mail, cobrei o Santoro, e ele mandou aquela resposta que estava tudo parado por conta do Covid, ou sei lá do quê, e nunca mais recebemos nada, tá certo? Então, assim, mesmo quando a gente sendo participante, a gente devia ter recebido essas aberturas de inscrição. Então, eu queria saber quando foram, porque eu quero olhar porque que eu não vi. Outra coisa é que o problema, Ronaldo, realmente não é se a secretaria é X ou Y. O problema foi da ilegalidade e isso ser feito pela prefeitura e ninguém lembrar que não existe mais esse conselho há 2 anos.
tá certo? Esse é um ponto. E quanto à audiência pública, ok, eu acho que tem que ter mesmo, porque se é um PL de coisa de zoneamento, vai ter que ter, né? Senão acontece aquela mesma porcaria da 8161, que tinha que ser PLC, foi PLO, ilegal a vida inteira, e todo mundo obedeceu aquilo como se fosse regra. E agora está lá na Procuradoria, tomara que aquilo continue para limpar isso daí. Tá? Obrigada. Ô, Tereza, Ronaldo, só um minutinho. É um segundo só para explicar para a Tereza. O Concidade, ele teve um mandato de 2 anos. Se você não recebeu nada, encerrou e não foi renovado. E foi comunicado várias vezes para os conselheiros e publicado que acabou o mandato. E ninguém se inscreveu mais quando foi aberta a inscrição. Tá? Então, eu queria que você me mandasse. Tá. Quando foi aberta a inscrição, eu não vi nada. Tá? Eu mando, mas é só para não desvirtuar a reunião, eu peço desculpa para o presidente, vamos continuar com o objeto da pauta, por favor. Desculpe. Sim, é só porque você falou isso, aí eu queria ver o que foi. Eu mando. Tá bom, eu acho que isso depois pode ser tratado, certeza que isso pode ser mexido, sem problema algum. Ô, Ronaldo, eu tinha levantado... Eu vou fazer uma observação e já abro a palavra, Vanderlice. A gente precisa depois fazer um parecer, porque a legislação exige que o CMDU seja consultado ainda, enquanto a questão está na secretaria, né? É uma nova visão a respeito da participação do CMDU nessas questões de plano diretor. Então, a gente vai montar um grupo de trabalho para aprofundar, e depois o conselho se manifesta, né, com parecer, e evidentemente podem surgir mais dúvidas, né? Por isso que eu acho que é muito legal as pessoas trazerem as dúvidas, aproveitar a presença da Érica e da Carolina e daqueles que estão aqui para já tirar as dúvidas, já trazer alguma sugestão ou já debater alguma sugestão, né, que possa ser bem-vinda ou que possa eventualmente já ter sido pensado pela secretaria, refletido, e por isso não foi considerado. Então, esse é um momento para a gente aproveitar aqui a presença tanto da Carolina quanto da Érica e daqueles que estão aqui para nos auxiliar nisso, né? Vanderlice, por gentileza, a palavra é sua. Era só para complementar o que o professor João Verde tinha falado a respeito de contemplar os técnicos envolvidos nesse projeto, né? Inclusive, por exemplo, quando eu tenho a gente está fazendo um estudo de uma diretriz viária aqui da região do Campo Grande, que a gente tem várias que necessitam fazer várias ligações, porque às vezes eu tenho glebas vizinhas, que aquela diretriz vai beneficiar ambas as glebas, mas que às vezes um projeto não conversa com o outro. E essa questão multidisciplinar que a Carolina está trazendo é muito importante, porque assim a gente conversa. E nesses casos teria que ter os técnicos dos dois projetos, porque assim a gente consegue conversar para o ônus não ficar só para um e o bônus para o outro. Perfeito. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, observação? Senão a gente vai para o momento seguinte da nossa reunião. Érica, pois não? Todas essas questões que vão surgindo aqui, surgem também lá no nosso dia a dia de trabalho, né? De análise dos projetos, de análise dos empreendimentos. E é por isso que a gente sugere que vocês considerem essa possibilidade da gente fazer um decreto regulamentador bem detalhado de todas as possibilidades, que são muitas, e que no tempo elas são muito mais, ocorrem alterações com muito mais frequência do que deve ocorrer alterações de plano diretor. Então, toda essa tramitação, quem é ouvido em qual momento, né? Um empreendedor, os dois empreendedores que fazem divisa com a gleba, qual é a posição dos técnicos da prefeitura, tudo isso poderia fazer parte de um decreto regulamentador, né? O que a gente está propondo aqui para discussão do conselho é que o plano diretor não seja tão fechado a ferro e fogo, aquilo, aquela diretriz, não se muda um milímetro, porque quando a gente conhece a gleba com as propriedades que são trazidas no cadastramento, é que a gente sabe
que a gente poderia ter sido até mais assertivo, mas é uma questão de escala, e não é um erro do plano diretor, nem um erro do empreendedor. É uma forma da gente trabalhar em conjunto, tá bom? Mas a gente fica aqui super à disposição para toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, não só agora na reunião, mas, é claro, após a reunião também. Obrigada. Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração? Então, eu vou fazer o seguinte, só para a gente... Só para comentar aqui, quando a Érica fala que as diretrizes elas eram fincadas e não podiam ser alteradas, no artigo 54 da lei, eu estou com ele aberto aqui, ele fala assim, ó, as diretrizes, lá no artigo, no parágrafo 1, as diretrizes de que trata o capítulo deste artigo poderão sofrer ajustes e complementações no momento do cadastramento de glebas e da análise de parcelamento das áreas de empreendimentos, devido a condicionantes ambientais e topográficas, desde que mantidas as características funcionais da guia. Não é que ela estava fixada. Quando tinha algumas, você podia sim fazer os ajustes. O que não tinha era essa discussão multidisciplinar que a Carolina está trazendo agora. Perfeito. Bom, eu vou fazer o seguinte, a ideia agora é de montar um grupo. Se a gente não conseguir montar, a gente tenta depois fazer por e-mail, mas um grupo para fazer essa análise e depois a gente apresentar um parecer para a secretaria. Tá? E aí, antes da gente ir para isso, eu queria ir para essa parte, eu queria agradecer muito a presença de todos aqueles que vieram aqui trazer essas informações, esclarecimentos, como a Vandelice, a Érica e a Carolina, né? Agradeço muito a dedicação e o tempo. E, Carolina, eu vi a sua pergunta aqui a respeito de definir prazo. A gente vai já tentar definir um prazo razoável, né, para que a gente possa debruçar e refletir, mas que seja rápido também, na medida que acredito que seja algo relevante. Quem sabe aí em breve a gente tem uma resposta feita pelo conselho, né, na próxima reunião. Eu acho que é possível a gente já até ter isso já conversado, pelo menos levar para debates, né. Eu queria propor para a participação aqui do grupo, enfim, vou abrir aqui, quem gostaria de participar do grupo de análise dessa alteração do plano. Alteração do plano não, da lei de diretrizes, né? Senão eu vou citar nomes. O Fábio aqui apontou. Eu acho que seria legal a presença da Karina. Eu acho que a Van já vai querer também, eu coloquei aqui do lado, com certeza ela vai querer. Então, acho que tem que deixar vaga se ela quiser. Tá bom, não, inclusive se alguém não colocar o nome hoje, qualquer pessoa do conselho pode ingressar, a gente não vai deixar esse grupo, digamos, estanque, tá? Ok, obrigada. Eu vou aqui pela ordem, porque a Aline pediu a palavra para tirar uma dúvida antes de a gente seguir nesse segmento, tá? A Maria também gostaria de participar, né? A gente já vai anotando, mas daqui a pouco a gente fecha isso. Aline, qual que é a sua dúvida? Oi, boa noite. Primeiro, eu acho que eu gostaria de participar também do grupo, e só tirar uma dúvida, eu estou começando aqui no CNDU, só para entender, porque a Vanderlice falou que já existe essa prerrogativa no plano de alterar essa diretriz em caso enfim, da topografia e vegetação, que considerar necessário. Eu fico um pouco preocupada, eu acho que é uma preocupação que também surgiu de você, Ronaldo, e de outras pessoas, da gente envolver demais a comunidade nesse momento, entendeu? Então, se essa diretriz que já tem no plano não é suficiente para fazer essa alteração que é preciso fazer se esse artigo do plano já não é suficiente para fazer essa alteração na diretriz, e se a gente realmente precisa envolver o empreendedor, eu tenho um pouco de receio da gente trazer muito a iniciativa privada para essa discussão e acabar ficando um pouco na mão, enfim, Entendi. Do que
querem ditar para a cidade, entendeu? Foi só uma preocupação que me veio assim. Perfeito. A Carolina colocou que a questão era só para a questão ambiental e não questão mobilidade. Então, você está vendo uma ampliação. Eu abri aqui eu não fui ao portal da prefeitura, que é o lugar ideal para a gente baixar a legislação, mas consultando aquele site de leis municipais, né, o artigo 54, parágrafo 1º, ele não trata especificamente, quer dizer, esse parágrafo 1º que a gente recebeu é realmente a alteração, então essa amplitude vem com alteração, tá? Eu acho que está nesse segmento. Bom, o que eu tenho aqui, Maria Célia, é o seguinte: participariam a Karina, a Evangelina, a Vanderlice, o Fábio Bernils, alguém mais que eu não mencionei aqui? É Fábio Bernils, Karina, Jocelei, Vanderlice e Evangelina. A Maria Justec. Maria Jocelei. Muito provavelmente o João Verde, que teve que sair da reunião, ele também gostaria de participar. Vamos fazer uma comissão. A gente deixa Ronaldo, posso fazer uma proposta? Para que o Fábio possa estar à frente. Pode assumir a direção, Fábio? Então a gente deixa como relator? Fábio, como relator, tá bom? Como e aí relator, é uma sugestão minha, é evidente que se pensarem diferente. Alguém fez algum comentário aqui? Eu queria colocar uma coisa, Ronaldo, a Karina. Karina. Que eu acho que seria bom alguém da OAB para poder colocar algumas questões de direitos e deveres, eu acho que seria importante. Eu estou pensando no Eduardo, mas se o Eduardo não puder, e o caso não puder, aí vou eu. Tá bom, combinado. Eu vou perguntar para eles aqui no grupo da OAB. A Aline tinha dito que queria participar, Ronaldo. Ela está falando aqui, acho que você... A Aline, tá bom. A Aline aqui também. No chat. A Aline também. Então é o conselho inteiro, vai ser, né? Praticamente. Mas aí eu acho que é legal passar esses nomes pro Fábio. Fica aberto para alguém que se interessar no meio do caminho entrar em contato com o Fábio, tá? Então a formalidade que é procurar o Fábio e como relator e a gente tenta para a próxima reunião ter esse parecer, Fábio. Eu acho que é possível, né? Não, tudo bem, eu posso centralizar essas informações e inscrições e depois a gente pode definir a relatoria no grupo que for formado, tá? Perfeito. Mas a princípio eu centralizo tudo, não há problema. Todos acho que devem ter meu e-mail aí no e-mail do CNBU, né? Se quiser falar comigo, não há problema nenhum. Combinado, então. Aí a Maria Célia já fez os nomes, já passa para o Fábio, né? Com cópia para aquelas pessoas que se candidataram, né? Vamos fazer o seguinte, olha, como o Alan não está aqui, a Evangelina não está aqui e o doutor Eduardo não está aqui, a gente não vai incluí-los ainda, eles ficam responsáveis de procurar o Fábio Bernils, tá bom? Porque aí a gente inclui só aqueles que já expressamente se manifestaram, tá bom? Eu acho que é isso. Eu vou abrir agora para as considerações, se alguém quiser trazer alguma consideração. Não? Eu posso falar? Posso falar, Ronaldo? Pode, por favor. Eu escrevi no chat, mas eu não sei se alguém viu. Se alguém puder copiar tudo que foi conversado no chat depois e passar para a Maria Célia, normalmente no final das reuniões do CNBU eu faço a compilação de tudo e passo para ela. Faço Ctrl+C e Ctrl+V. Só que hoje eu estou no celular e não consigo fazer isso. Então, ela... Estou fazendo isso agora, então. Perfeito. Então, assim, Ronaldo, que for adicionado ao chat a partir de agora, não vai para Maria Célia. Ronaldo, Pois se não. você clicar nos 3 pontinhos ali do lado do escrito bate-papo público, tem salvar ou copiar. Fica mais fácil. Porque eu estava selecionando... Eu fiz exatamente isso. Eu já copiei e colei no e-mail, né? Vai como texto do e-mail e já está indo para a série. Obrigado, Elia.
Bom, eu acho que é isso, gente. Então, obrigado mais uma vez, Érica, Ronaldo. Por tudo. Ronaldo. Pois não. Ronaldo, dá licença um minutinho. Nós tratamos aqui, você fez a comissão da lei de diretrizes, né? E aquele daquela mudança do fundo, de gestão do fundo. Bem lembrado. Porque aquele, Ronaldo, aquele não precisa ter de estudos, né? A gente podia fazer uma votação e depois alguém fazer um parecer, a minha opinião. Porque não tem muita questão para definir. Realmente é extremamente simples. Não. É uma coisa simples. Depois redige, né? Vê se alguém concorda, se o pleno aí concorda, e a gente podia fazer... Eu vou trazer isso já a título de proposta, né, da mesa. Vou acatar a sua sugestão e trazer como proposta da mesa, tá? Da gente já levar isso à votação e, havendo ali o consenso, se houver consenso na votação, depois a gente só ratifica, porque não tem questões aí de fundamentações mais complexas. Mais amplas. Né? Tá bom. A Karina então, quer falar alguma coisa. Seguindo esse... Não, nada, só concordei. Seguindo essa sugestão da Maria Célia, a mesa traz como proposta de parecer favorável à alteração, a essa questão de alteração do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, né? Da gestão, saindo do gabinete para a Secretaria de Desenvolvimento. Tá bom? Então, essa é uma proposta que nós trazemos e depois a gente pode formalizar. Com ressalvas, tem que ser, com ressalvas da ilegalidade frente à não composição do Concidade. Então, Tereza, mas assim... A sociedade está paritada. Acho que não é objeto, nesse momento, essa questão específica. Eu acho que é importante mencionar, mas... Mas tem que estar no parecer, se ela foi discutida aqui. Porque isso, com certeza, vai ser judicializado. Ou a prefeitura dá um jeito nisso, ou esse fundo não vai poder funcionar, entendeu? Não pode ser uma coisa de 8 de um lado e 7 do outro, e todo mundo chamar de paritário isso. Entendi. Então é o seguinte, vamos fazer o seguinte... Deixa para resolver isso aí depois também, então. Porque a gente pode fazer essa aprovação e depois escreve o texto. Eu acho melhor, diante dessa posição da Tereza, se a gente não tiver uma situação confortável, eu acredito que é melhor deixar para finalizar isso na próxima reunião. Não sei se alguém pensa diferente. Eu abro a palavra aqui. Coloca para votação, para que as pessoas decidam se coloca para a próxima reunião ou não. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui no chat a seguinte pergunta. Mas vai votar o quê, gente? Vai votar... É isso que eu vou expressar aqui. Esse negócio da legalidade. Não, ela falou para votar. Mas vai votar no quê? Qual é o parecer? Para que essa pressa, entendeu? Não é na representatividade da cidade, acho que não é esse o foco hoje, entendeu, Tereza? Não, acho que colocar como uma discussão. Karina, você está votando uma alteração de uma coisa ilegal. Você quer votar, beleza, entendeu? Não é isso, a alteração não é a falta de representatividade. Ele está ilegal, ele está 8-7. Se vocês quiserem votar, beleza, vai ser um ponto a menos para o CMDU, entendeu? Porque ele está ilegal. Não, tem que ser 8-8, porque na lei desse paritário... Na pauta, este conteúdo específico, ele não está pautado, não há necessidade de trazer isso. É claro que se o seu pedido for de fazer constar isso em ata, será constado. Mas na pauta, isso não é objeto de pauta, essa questão de paridade. Não é objeto de pauta só porque ninguém levantou. Na questão de gestão, entendeu? Sim, mas é só porque nós vamos votar uma alteração de uma lei ilegal. Beleza. Quem quiser votar, beleza. Olha, eu estou olhando aqui a questão da representatividade que a Tereza está trazendo. Eu tenho duas questões aqui para colocar. O item, o inciso 2 aqui, que fala dos representantes da sociedade civil, cita o Concidade e cita instituições de ensino e pesquisa. O Concidade, ele não deixou de existir. Ele não está funcionando, mas ele não deixou de existir.
Então, eu imagino que talvez o que possa ser possível é, por exemplo, nas instituições de ensino e pesquisa, enquanto o Concidade não estiver a todo vapor, por assim dizer, colocaria-se 2 representantes do ensino e pesquisa para que a gente garanta a paridade. Mas o que o Ronaldo, a Karina estão falando é que o que está aqui em julgamento nesse momento é o projeto de lei que altera simplesmente sair do gabinete do prefeito para a secretaria. Entendo o que a Tereza está falando, tanto faz aonde está o fundo se ele não está legalmente com a paridade correta. Estou entendendo, Tereza, o seu ponto de vista. Mas acho que são 2 coisas que, embora tratem do mesmo assunto que é o fundo, são diferentes. Então, primeiro, com relação a alterar o local onde o fundo vai ficar sendo gerido. Essa é uma questão que está aqui para votação. Em paralelo, eu acho que pode constar na ata, eu dando opinião no conselho que eu não participo, mas eu acho que poderia constar na ata que não há essa paridade e que quando o fundo for ter suas reuniões e tudo mais, vai ter que ter essa paridade, quer seja, se o conselho já estiver ativo, ótimo, ele senta na cadeirinha dele, se não, ou não vai participar alguém do governo, ou vai participar 2, por exemplo, de instituições de ensino, que a gente tem mais do que uma e muito bem gabaritadas aqui na cidade. Então, essa é a minha sugestão, porque está de uma forma que eu acho que dá para a gente continuar e não já jogar uma pedra de cal no Concidade. Eu acho que ele tem potencial para existir. Pedra de cal tem que ser no fundo, não é no Concidade. Dá licença, deixa eu só acrescentar alguma coisa. Não é só o Concidade que não está com representação. Tem o Conselho de Habitação, que ele está desativado também. Eles estão tentando ativar, não encontra representantes, está na mesma situação. E a gente mas na nomeação está 8-7, Célia, dá uma contada aí. Eu não sei, eu não vou ferir cada item, mas está 8-7. Eu não tenho. Mas hoje o objeto não é isso, paralelamente, a gente está acertando. Eu já encaminhei vários e-mails para essas instituições. Estamos tratando desse assunto, de reativar o Concidade, do Conselho de Habitação. Nós estamos tratando desse assunto. Mas hoje o assunto é só realmente, como a Érica já reforçou, é só a mudança da gestão do fundo, que hoje está no gabinete, conforme a lei, o decreto, está no gabinete do prefeito, é passar para a Secretaria de Planejamento e Urbanismo. É só isso. Mas, gente, eu continuo falando que está ilegal porque o decreto está ilegal. Não importa se tem representatividade, se foi eleito, se não foi. A nomeação está 8-7, peraí, e o Concidade não existe. Então, beleza, quer votar, beleza. Eu ponho meu voto, vou saber. Seguindo, então, a Carolina ela comentou que por isso é importante ir para a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, para que isso possa ser, inclusive, tratado, esse aspecto mencionado pela Tereza. Tá? Bom, vamos manter... Eu mantenho aqui essa ideia inicial da gente manter o ponto da pauta. É claro que esse assunto trazido pela Tereza, ele não desaparece assim, muito pelo contrário, eu acho que quer que fique constando, pelo menos em ata, né? Eu imagino. Então, eu vou fazer da seguinte maneira. Primeiro, vou levar a votação a respeito específico da aprovação da alteração da gestão, tá bom? Especificamente esse ponto, sobre a ressalva que a Tereza está levantando, a gente faz uma votação na sequência, se isso fará parte ou não do parecer, tá? Se a ressalva fará parte ou não do parecer, tá bom? Eu acho que a gente consegue aí eliminar em 2 votações esses assuntos. Então, a primeira parte da votação é a respeito se nós aprovamos a alteração da gestão do fundo que sai do gabinete e vai para a secretaria. Então, eu vou abrir aqui para a votação. Votação aberta, tá? Depois, quanto à ressalva, a ressalva, a gente faz uma votação apartada do que trouxe a Tereza. Isso mesmo que eu fiz.
Bom, por enquanto temos 1, 2, 3 votos, 4 votos. Quantos votos a gente tem aqui representados, Maria Célia? Hã? Quantos votos do movimento? 4. Tem que ter 4. Tem que ter 4? Bom, a gente tem aqui então 4 votos. 3 favoráveis e 1 contrário e uma abstenção. Tá? Vamos então para a segunda parte, que é a respeito da ressalva. Eu vou colocar aqui. Então, o parecer é favorável. A pergunta que a gente vai colocar é sim ou não, tá? Incluiremos a ressalva de paridade no parecer favorável? Então, a segunda votação, que fica aberta, tá? E aí eu vou abrir aqui, está aberto. A Tereza colocou sim. Eu vou colocar não. Calma, não. Está aberto, então, essa segunda parte da votação. Pode fazer também por áudio, né? Eventualmente se é difícil alguém digitar, porque eu acho que isso pode estar acontecendo. Se alguém tiver com dificuldade para digitar, a gente... Está faltando só o voto da Aline, salvo engano. Então a gente tem 2 votos não, 1 favorável e 2 favoráveis, não é isso? Não, desculpa. A Vanderlice votou favorável na anterior, né? Vanderlice, a respeito da ressalva quanto à paridade, gostaria que você fizesse parte do parecer? Sim ou não? Sim. Então a gente tem 2 votos sim, 2 votos não e 2 votos sim, 2 votos não. Fica aqui uma ideia de fazer uma moção nesse sentido pela Karina, tá? Acompanhando a ideia da Tereza, mas não no parecer, mas fazer uma moção por parte do CMDU. E como meu voto ele é o voto de Minerva, né? Eu acho que é isso que está no regimento. Então não haverá a ressalva. Aqui a Karina trouxe a proposta de fazer uma moção e pedindo ao prefeito essa paridade, né? Eu acho que vale a pena, eu concordo, e se estiver de acordo, a gente abre essa votação e faz essa moção na sequência. Então está aberta a votação, viu, gente? Vamos fazer o seguinte, sobre a moção, o CMDU fazer uma moção levando ao prefeito